Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema para a nossa reflexão de hoje, ele está voltado àquilo ao qual eu tenho sempre falado aqui neste canal. O que é igreja? É uma pergunta. E qual o significado da igreja? Então nós vamos aprender um pouco mais juntos, né? Aprender juntos é aprender mais. Então ninguém sabe o suficiente que não tenha e que não possa vir a aprender. Mas juntos, com certeza, nós vencemos um pouco mais, juntos nós conseguimos chegar um pouco mais adiante e, por que não, no sentido de entendimento, de conhecimento das Escrituras Sagradas. Vamos comigo? Eu vou tentar resumir, vou tentar fazer algo que todos nós possamos ter uma ideia. Vamos trazer aqui por blocos, né? E aí, 3 ou 4 aqui, mas é muito rápido e você vai ter um entendimento melhor sobre o que é a igreja, como a igreja funciona, de que forma ela é, o que a Bíblia diz a respeito disso. Bora comigo? Então vamos lá. A igreja é uma união de todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho único de Deus e enviado ao mundo para redimi-los dos seus pecados. Basicamente é isso, de forma bem resumida, tá? Isso, e é por isso que a igreja é definida como sendo o corpo de Cristo. Igreja que, já disse, volto a repetir, como tenho feito em todos os vídeos, a maioria deles neste canal. Igrejas são pessoas. Templo de Deus somos nós. O altar de Deus somos nós. Você está entendendo? A morada, a habitação de Deus no Espírito em nós. Então, Efésios 1, 22 ao 23. Então, a igreja é quando estamos reunidos em qualquer lugar e não em um lugar determinado, com hora marcada. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela começa na minha casa. Ela começa entre os meus irmãos, meus vizinhos, meus amigos, parentes e dentro da sociedade aonde a gente encontrar e termos aí esse diálogo, essa partilha das coisas dos céus, tá? E o que significa a igreja? Tá? Já que a primeira parte eu disse o que é a igreja e qual o significado dela. Então, o que significa a igreja após isso que eu trouxe de Efésios 1, 22 e 23? A palavra igreja, entre aspas, traduz o latim ecclesia, ou eclésia, que por sua vez vem do grego eclesia com 2K, tá? Que basicamente significa assembleia pública, ou algo como reunião dos que foram chamados, tá? É comum escutar que igreja significa chamados para fora. Eu sempre digo isso na maioria dos vídeos que faço neste canal, que igreja é sair para fora, chamados para fora. Isso acontece porque o termo grego original é formado por duas combinações e as duas palavras que significa chamar e fora. Então, chamar para fora, esse é o significado original, de uma forma que você possa entender dentro dessa teologia, tá bom? Então, de fato, teologicamente, essa é a verdade absoluta em relação à igreja. Então, igreja não são 4 paredes, não é denominação e nem muito menos uma instituição religiosa. Então, igreja é o corpo de Cristo, ao qual é formado por aqueles que são chamados e são perdoados dos seus pecados e são salvos por intermédio do Cristo, tá bom? Então, essas pessoas foram chamadas para viverem fora do padrão pecaminoso do mundo, porém, não é exatamente nesse sentido que a palavra igreja é empregada na Bíblia. Então, você tem que entender que para fora não significa viver no mundo, né? Chamados para fora é viver o contrário do que o sistema tem apresentado, tá bom? Então, para fora, mas para viver para Deus. Os escritores neotestamentários empregaram a palavra ou empregaram nesta contexto do grego a eclésia, com 2KL, eclesia,
no sentido de reunião de pessoas. Também é este o entendimento, um ajuntamento, uma assembleia, ok? Tá? No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizaram o hebraico Gaal, que significa multidão humana reunida, esse é o sentido, para designar a Assembleia do povo de Deus. Então lá está em Deuteronômio 10:14, 23, o 2 e o 3, e o 31 e o 30. Então no Salmo 22, 23 também. Já na Septuaginta, lembrando que Septuaginta é uma tradução do hebraico, é uma tradução que vai passando ali, trazendo como se fosse uma Bíblia hebraica, tá? Vindo aí para o grego koiné, tá certo? Então se você for fazer a busca aí, pode fazer uma busca aí no Google, o que significa Septuaginta, tá? Então é uma tradução que vem do original do hebraico, né, basicamente, para nosso entendimento, grego koiné, e aí vem trazendo até o nosso aportuguesado, né? A igreja, a língua latina, e aí que é o latim, e aí vem chegando até nós aqui. Tá bom, meu querido? Só para a gente ter uma compreensão melhor, tá? Septuaginta, que ele vai trazer a compreensão ali dos originais, tá bom? Esse mesmo termo geralmente é traduzido pelo grego eclésia, tá? Então, eclésia aqui é E, 2K de quilo, L, E, S, I e o A, tá bom? Depois você só fazer a busca aí. Mesmo no Novo Testamento, 2 vezes o termo eclesia é utilizado para se referir à Assembleia dos Israelitas, Atos 7:38 e Hebreus 2:12, perdão. Então, volto a repetir, Atos 7:38 e Hebreus 2:12, né? Mas em todas as outras ocorrências, eclesia ou eclésia designa ou traz um desígnio ou entendimento de igreja cristã, tanto no sentido de pluralidade como nas comunidades locais. Romanos 16:16, 1 Coríntios 4:17, o 7:17, o 14:33 e Colossenses 4:15. Lembrando e volto a repetir, igreja são pessoas. Quando se reúne em qualquer lugar, aí sim temos aí o corpo de Cristo, tá bom? Quanto em seu aspecto universal, destacando-se a unidade, ou seja, só uma única igreja, não existem várias igrejas, existem denominações e instituições, agora igreja só uma, igreja só existe uma, guarda bem isso, tá certo? Atos 20:28, 1 Coríntios 12:28, o 15:9 e Efésios 1:22, então guarda bem, para que você possa ter um entendimento lendo essas passagens, texto no contexto. Top? Vamos para os finais? Quando a igreja surgiu? Quando? Eu falei que ia trazer por bloco, certo? Quando a igreja surgiu? Quando foi? Vamos lá. Deus sempre teve um povo separado para si, ou seja, a verdadeira igreja, ela existe desde o princípio. Tá, gente? Eu já tenho esse assunto no canal, não vou ficar repetindo uma coisa que eu já tenho no canal. São mais de 500 vídeos para vocês. Tá? No entanto, entretanto, todavia, a igreja como povo escolhido do Senhor tem a sua história desenvolvida, desenrolada nos tempos históricos diferentes e por etapas, ciclos, né? E são eles os períodos antes e pós-ministério terreno de Cristo, só fazendo lembrar ou valendo lembrar que a igreja do Senhor Jesus começou de fato em Atos 2 em diante, em Atos 2 dos Apóstolos, em Atos dos Apóstolos em diante, começou a igreja então, tá? Propriamente dita, ok? Tá? No período antes de Cristo, a verdadeira igreja pode ser identificada desde os tempos mais remotos, antes mesmo da aliança com o próprio povo de Israel. Personagens como Abel, Enoque e Noé são exemplos disso, que amavam o Senhor, eles se distinguiam da perversidade ímpia e dos outros povos do seu tempo. Então, lembrando que igrejas são pessoas, é o corpo de Cristo, não são placas, não são denominações, não são instituições religiosas, nunca foram e nunca serão, ok? Ok? Vamos lá então. Outros aspectos interessantes aqui é sobre o rei Melquisedeque. Uma hora você pesquisa sobre o rei Melquisedeque, é até difícil falar e até enrola a língua da gente, mas eu também tenho esse assunto aí no canal. Então Deus chamou também a Abraão e fez uma promessa com ele em relação à sua descendência, está na Torá,
está no Pentateuco, está nos livros antigos, tá? Então, a partir daí, salvos raras exceções, a igreja estava concentrada especificadamente ou especialmente na nação de Israel. Nesse período, ela cumpria uma série de rituais, ordenanças, símbolos, tá? Apontando para o próprio Cristo. Sempre foi. O Velho Testamento sempre apontando para Cristo, sempre apontando para a nova aliança, tá? Mesmo em tempos de grande apostasia dentro de Israel e dentro da nação, tá? O verdadeiro Israel como igreja estava preservado. Aliás, a igreja do Senhor Jesus, ela vai muito bem, obrigado. Ela vai muito bem, obrigado. A igreja do Senhor Jesus são as pessoas escolhidas, chamadas de antemão, porque Deus tem todo o poder para isso, tá? Você pode ler a respeito do rei Acabe, você pode até ler sobre a rainha de Jezabel, profeta Elias, tá? Você vai encontrar aí sempre gente que esteve fiel, tá? E gente que foi também infiel. E lembrando que isso acontece nos dias de hoje. Bora finalmente? A igreja do Novo Testamento, já na era ou no tempo do Novo Testamento, através da nova aliança em Cristo, cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. O próprio Cristo cumpriu nele toda a lei, ok? E sobre essa nova aliança, os rituais, símbolos, ordenanças e a presença que se havia no Velho não se vê no Novo, tá bom? Então, quando você vê hoje, você vê isso dentro das instituições e das denominações e não da igreja de fato, do corpo de Cristo. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de rituais, dogmas, filosofias, leis antibíblicas, não precisamos desses aparatos, dessas coisas que só nos distanciam de Deus e do conhecimento verdadeiro, tá certo? Então, se você for ler, por exemplo, no escritor de Hebreus, que é excelente, ele enfatiza o Velho Testamento, trazendo e depositando essa questão da fé para o novo, falando a respeito da fé no Messias que veio, o eterno sumo sacerdote, lembrando que Jesus ele foi e representou rei, sacerdote, profeta, ele era e foi o grande sumo sacerdote, o último sacerdote, o último rei verdadeiro, o último profeta aqui na terra, tá? Então Cristo prometeu edificar a sua igreja logo após a sua ascensão ao céu. Lembrando que Atos 2 em diante, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, dando ali um grande comando, uma grande ação, um grande mover de Deus, que foi ali Atos 2 em diante. E o próprio mundo de hoje é ouvido falar e ouve por todas as tribos, todos os povos, raças e línguas e nações. Então, esse é o contexto do livro de Atos, tá certo? É o único livro que está aberto no seu cânon, porque a igreja ainda está por aqui, tá? Então, nós vemos aí a conversão do centurião de Cornélio, Atos 10, dá uma olhadinha lá, interessante também. Portanto, na igreja de Cristo não há qualquer distinção de nacionalidade, judeu, gentio, crente, não há. A igreja do Senhor Jesus, aquela ao qual ele foi, que ele tocou, que ele chamou, são todas essas pessoas ao qual estou citando. Aqueles ao qual Deus chamou e Deus citou, tá? Que Deus escreveu no livro da vida. Efésios 2, 3, Apocalipse 5, 9, 10, o 7, o 9 e o 10 de Apocalipse. Dá uma olhadinha lá, que fala a respeito também sobre gentios, crentes, as nações, os judeus, os gentios, nações, os prosélitos, enfim, todos os povos, tá certo? Como a igreja do Senhor Jesus é formada? Bom, a igreja é única, ou seja, ela é comunidade indivisível, Romanos 12, 5, 1 Coríntios 10, 17, o 12 e o 13, Gálatas 3, 28 também. No entanto, essa comunidade é constituída por dois grupos, geralmente chamados de igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante são os fiéis que ainda estão vivendo neste mundo. Já a igreja triunfante é constituída dos redimidos que já morreram e agora estão na glória ao lado do Pai. Então, o crente em Cristo Jesus, quando ele parte desta, ele está com Deus diretamente. Então, esses dois grupos, apesar dessas realidades diferentes, de morte e de estar ainda vivos, eles ainda estão diante de Deus, tanto os mortos quanto os vivos, tá certo? Então leia lá Gálatas 4, 26, Hebreus 12, 22, 24, dá uma olhadinha lá que você vai encontrar melhor a informação de igreja militante e triunfante, os vivos e aqueles que já morreram em Cristo Jesus.
Então nós temos que entender que esse momento dos vivos e dos mortos são momentos ao qual irão e ainda vai acontecer. 1 Tessalonicenses 4, 16, 18, é nisso que eu creio. Dá uma olhadinha com todo carinho nessa passagem. Enquanto esse glorioso dia não chega, a igreja militante presente na terra se reúne como comunidade. Como eu disse agora, não são placas, não são religiões, não são instituições, não são denominações, mas são pessoas, nós, tá certo? Então a igreja local, a igreja em todo lugar, em qualquer lugar é a igreja. 1 Coríntios 12, 12 a 27, Efésios 1, 22, 23, o 3 e o 6, o 4 e o 4 e Apocalipse 2, 1. Dá uma olhadinha com carinho essas passagens, porque vai trazer para você um melhor entendimento, já que já ficou longo esse vídeo, tá bom? Então o Novo Testamento destaca a vital importância dos cristãos, deles estarem tendo essa compreensão que somos o corpo, tá certo? Se nós formos dar uma olhadinha nos evangelhos, vemos ali Mateus 18, do 15 ao 20, depois Atos 20 e 28, 1 Coríntios 14, 4 e o 13, tá? E Efésios 4, 15 e 16. Gálatas 6:1 e Hebreus 10:25. É importante que você esteja lendo aqui, é importante que você esteja atualizado sobre esse assunto. Tá bom, meu querido? Era isso que eu tinha para você, o que eu tenho, e é importante que você esteja atento a essas informações. Você vai agregando, na verdade, né? Você vai agregando aquilo que você já conhece. Então, se você não conhece o canal, entra, toca no sininho de notificações. O seu like ou dislike, ele ajuda a alavancar o canal. O canal é nosso, não é meu. Se for só o canal, for só meu, ele já nem existiria mais, porque não tem sentido um canal só para mim. O canal é nosso, é para todos nós, ok? Nós estamos repartindo aí. Porque no rodapé você pode deixar o que você achou ou que gostaria de saber. Beleza? Deus abençoe e até uma próxima.